Olá, eu sou a professora Jussara Abrigo, trabalho com a disciplina de Conteúdos e Metodologias do Ensino da Matemática 3, no curso de Pedagogia à Distância da UDESC, e hoje vou fazer uma oficina para ensinar vocês como construir o Tangram, que é um material manipulável para o ensino da matemática nos anos iniciais, utilizando papel cartão, o compasso, régua e lápis. Então eu quero que vocês acompanhem que eu vou produzir esse material passo a passo. Então vamos lá. Primeiro passo é construir então com a régua um quadrado, né? Então aqui eu tenho a construção do quadrado. E depois, utilizando o ponto médio, eu vou representar as 7 peças do Tangram. Então vamos lá. Primeiro passo, eu tenho que fazer a bissecção desse ângulo de 90 graus. Então eu venho aqui. Para fazer essa bissecção, eu marco ponta seca no vértice, num dos vértices do quadrado. Essas marcas aqui vão me delimitar, então, a bissecção desse ângulo de 90 graus. Então, o ponto de encontro aqui representa 45 graus. Fiz isso nesse vértice, para traçar a diagonal, vou fazer o mesmo no outro vértice. Então, venho aqui, abertura do compasso, ponta seca sobre o vértice, marco aqui e marco aqui. De novo, ponta seca nesse ponto, marco aqui e marco aqui. Então, esses dois pontos aqui, ó, esse ponto mais esse ponto, vão definir a diagonal desse quadrado. Faço o alinhamento desses dois pontos. E com isso, então, eu tenho a diagonal do quadrado, que é o segmento, então, que divide esse quadrado em dois triângulos iguais, né? Bom, esse é o primeiro passo. Segundo passo agora, eu vou fazer o mesmo que eu fiz para essa diagonal, vou fazer para outra diagonal. Então, vamos lá, vamos fazer a bissecção, marco aqui, ponto de cruzamento, então, desse semicírculo aqui, será um dos pontos da diagonal. Estou fazendo a bissecção, então, desse ângulo de 90 graus. Posso fazer de outros modos? Posso, só que esse é o modo mais preciso, tá? E por que eu estou construindo com compasso? Porque para as crianças observarem as regularidades que podem ocorrer com o Tangram, as medidas precisam ser precisas. E o compasso é um dos instrumentos mais precisos para fazer essa construção do Tangram. Tem outros modos de fazer isso? Tem. Bom, para construir o Tangram, eu vou marcar essa metade da diagonal aqui e essa outra parte aqui eu vou pontilhar. Por quê? Porque isso vai me constituir... Olha, não alinhei aqui, vou ter que voltar só um pouquinho, senão depois não dá certo aqui. Alinhando agora sim, essa aqui é a minha diagonal. Alinhamento dos pontos, vejam que tem que estar bem alinhados. E agora sim eu tenho a diagonal. Só que esse segmento aqui, ele tem que ser pontilhado porque eu não vou utilizar. Então, com isso, eu já tenho duas peças do Tangram. Esse aqui é o triângulo grande e esse aqui é o outro triângulo grande. No Tangram, então, a gente tem dois triângulos grandes. Agora eu vou construir as demais peças utilizando o ponto médio desse segmento. Para calcular o ponto médio desse segmento, eu marco vou encontrar o ponto médio deste segmento aqui, tá? Para encontrar o ponto médio desse segmento, eu traço o semicírculo aqui e traço o semicírculo aqui. Esse ponto aqui é o ponto médio que divide esse lado exatamente na metade. Então, esse aqui é o ponto médio. Ou seja, esse ponto divide o lado do quadrado em dois lados que têm a mesma medida, tá? Ó, esse segmento aqui é igual a esse segmento aqui. Este segmento é igual a este. Como eu sei que esse é o ponto médio e essa forma geométrica é um quadrado, então eu transponho essa medida para cá
e aqui também é o ponto médio. Bom, esse ponto médio aqui, que eu posso chamar de M, e esse aqui M1, com esses pontos médios eu vou formar as outras partes, as outras formas geométricas do Tangram. Então, eu vou unir esses pontos, né? E esse aqui, então, é o meu terceiro triângulo, que é o triângulo médio. Esse aqui é o terceiro triângulo. E agora as demais formas. Do mesmo modo que eu achei o ponto médio lá, eu vou achar o ponto médio deste outro segmento aqui. Traço semicírculo aqui. Traçando o semicírculo. Então, os pontos de encontro, né? Esses pontos aqui alinhados, eles definem, então, o ponto médio dessa diagonal, da parte dessa diagonal. Então, aqui está meu ponto médio. Esse ponto médio aqui, que ele divide, então, essa diagonal em 4 partes iguais, né? Tem 4 partes iguais. Vejam que aqui eu tenho o terceiro triângulo, que é o triângulo pequeno. Então, aqui está o triângulo pequeno. Aqui está o quadrado. Aqui está o quadrado. E agora eu tenho que encontrar o paralelogramo. O paralelogramo, ele vai sair daqui. Então, aqui está o outro triângulo pequeno. E aqui está o paralelogramo. E com isso, então, eu tenho as 7 partes do Tangram, tá? Que estão aqui, as 7 partes do Tangram. Vejam, os 2 triângulos grandes, né? O triângulo médio e os 2 triângulos pequenos, o quadrado e o paralelogramo, tá? Então, a importância de se construir com compasso é justamente para que as formas tenham medidas precisas para que as crianças observem, então, as regularidades do Tangram. E agora eu vou desenvolver com vocês algumas atividades, então, utilizando o Tangram. A primeira atividade que a gente pode fazer com as crianças é observar o que acontece com a sobreposição das peças. Então, se eu tomo o triângulo médio, eu posso recobrir esse triângulo médio com quantos triângulos pequenos? Então, através de sobreposição, né, as crianças podem observar. Vou sobrepondo essas peças aqui. Deixa eu tentar virar aqui assim, ó, para dar o contraste das cores, né? Esse triângulo médio, ele pode ser sobreposto, então, por 2 triângulos pequenos. Aí eu posso pensar assim, e o paralelogramo? Ele pode ser sobreposto com quantos triângulos pequenos? E aí a criança vai observar, né, que o triângulo, que o paralelogramo pode ser sobreposto com 2 triângulos pequenos. E o triângulo grande? O triângulo grande pode ser sobreposto com quantos triângulos? Eu só tenho 2 triângulos, né? Mas o que eu já sei? Eu posso utilizar aqui eu posso utilizar que se eu sei que o paralelogramo cabem 2 triângulos pequenos, eu posso sobrepor então essa área aqui, ó. Essa área pode ser sobreposta, né? Por 2 triângulos pequenos. Deixa eu colocar para cá para dar o contraste. Por 2 triângulos pequenos e um paralelogramo, né? Então, vejam que num triângulo médio cabem 2 triângulos pequenos mais um paralelogramo. Só que o paralelogramo, ele é sobreposto, né, por 2 triângulos pequenos. Então, as crianças podem observar que para recobrir o triângulo médio, eu vou precisar de 4 triângulos pequenos. Então, a partir desse recobrimento das figuras, eu posso instruir, né, ou levá-los a observar que eu posso construir a área dessas formas geométricas. Para isso, eu utilizo o quadrado, né? Eu tomo então o quadrado como uma unidade de área. E com essa peça eu vou vendo então qual é a área do triângulo grande. Olha só,
O triângulo grande, quando eu vou fazer a sobreposição, então ele tem uma unidade de área mais outras 2 unidades de área. Por quê? Porque o triângulo pequeno, ele representa o quadrado. Então vejam que a área do triângulo grande, que a área do triângulo grande corresponde a 2 unidades de área. Por quê? Porque o quadrado, ele pode ser recoberto, então, com 2 triângulos pequenos. Veja, então, isso foi uma amostra, né, do potencial do Tangram, além do cálculo de área, que eu ilustrei como é que ele pode ser feito, além do recobrimento dessas formas geométricas, né, a gente pode ainda trabalhar o conceito de fração e perímetro. Ok, muito obrigada.